mais um Talk Têxtil. Hoje eu tenho a presença de duas empreendedoras fantásticas que vão contar a história da marca delas, uma marca com nome bem forte chamada Ana Torquato. Então sejam muito bem-vindas. Obrigado pelo convite. É um prazerzaço receber vocês. A gente está muito contente de estar aqui, de contar um pouquinho da nossa história, né? É a história de 11 anos de sucesso aí, com um modelo de negócio que na nossa região é tão tradicional, né? Fabricar roupas. É um negócio muito tradicional. Vender roupas, outro negócio muito tradicional. E vocês meio que fugiram desse contexto tradicional, exploraram lados diferentes. E é essa história que a gente quer contar aqui. E por onde a gente começa? Vai lá, Fran. Meu Deus. Vamos lá. São 11 anos. Então, tem que falar que você é a Fran e ela é a Marília. Isso. Eu vou chamar ela de Lili, né? Então, vai ficar bem claro. Todo mundo me chama de Ana, tá tudo certo. Eu nesses 11 anos, eu já incorporei essa personalidade, a Ana. Se falar Ana, eu respondo, não tem problema. Então tá bom. Ana Torquato começou... Primeiro, falar um pouquinho de Franciele. Franciele começou... já tinha te comentado, né? Minhas irmãs vêm de uma veia têxtil, mas a gente é uma família de 4 meninas e um menino. Então, as 4 trabalham no ramo têxtil. Eu sempre sempre fui uma pessoa tentando, assim, me achar, tentando, o que eu gosto de fazer e tudo mais. Vi que eu tinha uma veia muito forte para vendas, mas, ao mesmo tempo, não gostava tanto. A minha irmã, daí eu fiz uma proposta quando eu estava trabalhando em outra empresa para minha irmã mais velha, para a gente abrir uma loja de roupas. Só que eu, na minha humildade, uma lojinha, me lembro até hoje, Valentina era o nome da loja, pequenininha e tudo mais, e a minha irmã não. Também é um nome forte, né? Sim. Não, mas era uma loja, era tipo uma monomarca, uma multimarcas, né? Mas aquele negócio, ia comprar em São Paulo e revender ali, pensamento de uma menina de 19 anos, pequeno, né? Que também é um pensamento tradicional, todo mundo pensa em começar pra assim, começar né? assim, ótimo. Daí a minha irmã veio com a proposta de comprar uma franquia. Então a minha irmã e meu cunhado compraram uma franquia. Eu toquei a franquia como gerente durante 2 anos. E nesses 2 anos eu tive muitos cursos voltados para o varejo. Então assim, eu tive a oportunidade de montar outras lojas, de participar da montagem de outras lojas. Tive a oportunidade de fazer um curso na Associação Brasileira de Franchise. Conheci uma das pessoas que mais me fez me apaixonar pelo varejo, que foi Edson Daguano, que depois também ele fez parte da nossa história. Inspirações, né? Isso. Porém, com 2 anos de marca que eu já tinha aprendido, já estava dominando a operação, eu me venho naquela pergunta, e aí, o que a Franciele vai ser daqui 10 anos? Uma gerente de loja, qual que é a minha perspectiva? Não que gerente de loja não tenha perspectiva, né? Mas eu pensei assim... algo a mais. Eu queria... Daí vem aquela parte, como a franquia tinha gestores de franquia, pensei, será que é o momento de eu me preparar para ser uma gestora de franquia? Daí vem, vai ter que viajar o Brasil inteiro, não... A raiz de Jaraguá do Sul não me permite né? isso. Daí me juntei com mais 2 amigas no almoço e falamos assim, e eu tenho um tio que pode ser que até tu conheça, porque o meu tio ele é bem conhecido aqui em Jaraguá. O tio Domingos, ele é dono da... Charlaus, isso acho mesmo, que era, mas né? tem um outro nome que é o... É de que área? Também tem? Ele é na área têxtil. Só que ele trabalha mais com a parte de pele, mais uniformes, essas coisas. Claro, ele faz camiseta polo, ele mesmo. Eu até imaginei que tu conhecesse. Não, conheço. Ele produz para saldo, né? Claro. Então, meu tio, ele tem um conhecimento têxtil absurdo. Ele tanto que eu me lembro que assim, quando eu fiz a primeira... A gente conversou entre amigas, falamos, queremos fazer uma marca, mas que só venda coisa básica, que venda sempre tudo, aquilo o ano inteiro. Eu falei, poxa, eu tenho um tio que faz mais ou menos isso. E era para ser blusas de ribana, assim. Vamos conversar com ele para ter uma noção do investimento inicial e tudo mais, do que a gente precisa. Fomos numa reunião com ele, o meu tio é aquela pessoa que ele pega o tecido, ele sabe a composição. Ele fala, não, isso aqui é isso e isso é aquilo. Não, tu vai precisar de tal costureira com tal máquina, tal corte. Ele é aquele texto das antigas. Das antigas, assim. Raiz, assim, né? Então, ele deu todo o desenhar em uma reunião, assim. Ele falou, o teu investimento inicial vai ser tanto, tu vai começar com isso. Na época, ele tinha uma talhação, ele tem até hoje, né? Ele falou, como eu ia fazer só peça básica, ele ia conseguir fazer a parte de talhação também para nós. E fez até, se não me engano, a primeira ou a segunda talhação chegou a fazer. Ele deu o desenhar daquilo. E junto com o desenhar, o primeiro ano, ele foi um padrinho, assim, para mim. Porque ele que me apresentou, por exemplo, o César da Menegotti, que está com a gente até hoje. Até hoje. Ele que me apresentou na época que a gente comprava a Dalila.
Quem mais? Ele foi o mentor de vocês, né? O paizão. Ele o mentor foi. / professor / No ele começo, direcionou vocês pro caminho que vocês estão hoje. Porque todo mundo sabe que assim, no Nutation, um CNPJ novo para um ramo de produção, ele é um pouquinho limitado, né? Então, ele me disponibilizou o CNPJ dele durante alguns meses. Então, assim, ele me desenhou muito como fazer, porque tu pensa, eu não tinha noção nenhuma. Eu não sabia o que era uma talhação, eu não sabia. Eu era o tipo da pessoa que nosso primeiro lote, daí depois foi desenhando, né, o que a gente queria, a gente começou a pesquisar, então vamos fazer, não vai ser a linha de canelada, vai ser a linha de t-shirt. Na época estava entrando muito uma questão de bordado, né, nós decidimos que queríamos fazer bordado manual, mas ia ser somente uma marca de t-shirts e aquilo. Malharia mesmo, sem tecidos exatamente, diferenciados. essa era a intenção. Tanto que várias pessoas me perguntam às vezes assim, mas tu sonhou fazer tudo que faz hoje? Ter mas a quando a gente pensa assim, só hoje. Uma marca de t-shirt, mas não era só uma marca de t-shirt, porque não era uma t-shirt qualquer. Sim, entendeu? Já tinha um valor. A gente ela já veio tinha pliques, provavelmente. Não, muito. A gente tinha peça de 4 horas e meia de bordado manual por peça. Caramba. Isso quando a gente falava só de t-shirt, depois que a gente partiu para as outras peças mais elaboradas, que daí veio a história do moletom, junto, a gente teve peças com... o projeto de vocês era um bebezinho que já demonstrava ser um bebezinho diferenciado, que ia crescer e ia virar Ana Torquato futuramente. Isso, a gente isso mesmo. Mas assim, aquelas 3 amigas sonharam bem baixinho, sabe? Só que daí, como a gente gostava de uma coisa mais diferenciada, foi se desenhando a aplicação. Daí, o nome Ana Torquato vem dessa primeira reunião, porque a gente era Ana Silvia Malpica Torquato, que é o nome da pessoa, eu e a Maiara, né? Então, daí a Maiara falou durante o almoço, vamos colocar meu nome. Eu falei, não, teu nome não tem como Maiara, como vai ser uma marca chamada Maiara? Não tem como. Então, vai ser Ana, porque a Ana tem um nome mais forte, né? Forte. E a Ana nunca assina, até hoje ela não assina. Se você como ver o Instagram Torquato. dela, vai estar lá, Ana Silvia Malpica. Ela nunca assina como Torquato, que é o sobrenome da mãe dela. Eu falei, não, daí vamos colocar o da Ana, colocamos Ana Torquato, que fica um nome forte, colocamos 2 N's no Ana, para dar uma impressão visual a mais, e fechou isso. Foi assim, bem uma simples. coisa... Achei que vocês iam falar um negócio assim... Não. Daí entramos com uma o registro conversa da marca. life. Porque chegar no nome de uma marca não é fácil, tá? Não, é a pior coisa. Hoje em dia, se eu fosse parar para falar assim, vamos abrir uma segunda marca. Eu não seria não, o maior É quebra-cabeça. bem difícil. E daí também diminuiu, né, as possibilidades. Passou 11 anos depois que vocês montaram, né, a Ana Torquato, então diminuiu bastante a possibilidade. Tanto que assim, hoje em dia a gente tem o conhecimento que quando tu vincula um nome de uma pessoa, né, e não, exemplo, um nome que seja mais adjetivo, que tu consiga vincular, tu consegue vincular muito mais fácil a um negócio do que o nome de uma pessoa. Porque quando tu escuta Ana Torquato, de primeiro... É uma pessoa, que todo mundo pensa. Não, mas o que é Ana Torquato, sabe? Daí vem aquele trabalho de marca, tipo, até a pessoa fixar. Ana Torquato é uma empresa, é uma marca de roupas femininas, né? Então, hoje em dia, a gente tem o conhecimento que a gente começou pelo lado mais difícil, né? Se fosse siglas ou... Enfim, uma coisa mais tipo elos, sabe? Que não remete a ninguém, você consegue vincular o nome e a marca com muita mais facilidade, mas a Ana Torquato remete a uma pessoa mesmo. Remete a uma pessoa. Daí, por isso que me chamam tanto de Ana. Então, tipo, o que poderia fazer em 10 anos, a gente vai ter uns 30 anos aí para conseguir estar fixando isso muito mais forte, né? Por isso que a gente sempre precisa ter em mente, né? A gente sempre teve em mente, né? Quer só fazer roupa ou tu quer fazer uma marca? Ou tu quer ter uma marca? É fanatizar, Não, a gente quer ter uma marca, não é só um produto. Não, isso é importante, porque geralmente a galera só tem um produto. E aí tu perde, 2 forças, porque além de uma marca legal, você tem um produto bom. E falar em produto legal, vamos deixar rodando o vídeo de vocês, institucional, que daí já dá pra galera entender o que a gente tá falando. O buraco é mais embaixo. Esse vídeo realmente. Muito bom, né? Que no começo, então, o público, vocês não tinham bem definido. Não. Pra quem que a gente vai fazer? O público era vocês. Vocês faziam peças que vocês gostavam. Uma das amigas, né? A Mayara, ela tinha loja. Então, a primeira loja a ser revendida a marca foi na loja dela. Então, como inclusive é uma loja que até hoje está, né? Ela é uma cliente Ana Torquato até hoje. Exatamente, até hoje. Então, ela é uma loja muito bem posicionada aqui em Jaraguá, então a gente ganhou espaço. Mas, tipo assim, no começo, acho que tínhamos 3 lojas que revendiam a marca, que compraram a ideia. Lá no comecinho entrou Catita, que é a nossa representante até hoje. Catita é um apelido já carinhoso que a gente dá para Kátia.
a gente fala que ela é um patrimônio Ana Torquato. E a Kátia, ela começa, eu acho que começa a sementinha do desejo da Ana Torquato já nela, por ela. Porque quando eu conheci a Kátia, quando eu entrei na loja e vi ela revendendo uma marca, era uma marca ali de Joinville, eu olhei pra ela e falei assim, gente, eu quero ser essa pessoa. Eu quero, tipo assim, que perfeição é essa nos mínimos detalhes? É aquela mulher que ela chega numa, sabe? Ela comunicativa, um cabelo impecável, uma maquiagem impecável, um estilo, usando uma coisa básica, mas de uma forma tão bem diferente. estilosa. Ela me despertou desejo na primeira imagem. Então, isso já é uma coisa que a gente tenta fazer, né, ao máximo com o nosso trabalho de imagem de mas venda de sem produtos. saber, tu definiu a tua saber. persona sem saber. Começando, né? bem numa coisa mais instinto mesmo. Então, quando ela entrou, ela já vem com uma cartela de clientes, né? Que então ela já conseguindo, por ela ter essa imagem que ajuda completamente, também é isso que a gente coloca e coloca tanto no mundo feminino, bate tanto na tecla, né, Lila? Do mundo feminino, que tu pode chegar onde é que tu quiser, mas tu tem que ter é como tu vai se posicionar para chegar onde é que tu quiser. O princípio de tudo começa pela gente. Então, por isso, quando a gente fala que é muito mais que roupa, é muito mais que marca, realmente respirar o mundo na Torquato. A gente tenta vender muito essa ideia, sabe? Então, não é só usar a roupa, não, é se sentir como aquela pessoa que está usando a roupa. Que legal. E daí vocês também têm um DNA que se complementam, né? Porque tu montou um time, quase que um esquadrão lá no começo, que uma ajudava numa coisa, outra ajudava na outra, e se formava dessa junção de experiências uma coisa muito grande, né? Sim. Que acabou formando a espinha dorsal da empresa de vocês e que se sustenta até hoje, né? Sim. Quantas pessoas tem na equipe hoje? Hoje, diretas, a gente está com 12 funcionários. E desses 12, a galera é das antigas ainda? São, a maioria. A gente não gosta muito de troca de funcionários. A gente não. Rotatividade. A gente também tem um ponto. A gente fica receoso cada contratação é uma dor no coração. Sim, porque, exatamente. Tipo assim, por mais porque que tu tá trazendo ele pra tua família, né? Praticamente assim, né? Tanto que a gente tem funcionário. Esse mesmo DNA de marca que a gente coloca, a gente tem um pouco lá dentro da empresa que a gente é aquele, sabe? Tipo assim, assim todos têm que respirar na mesma frequência, tem que ter essa mesma loucura, tem que entender a nossa logística, a mesma vibe que eu tô em toda quarta-feira de lançamento, toda a equipe tem que estar. Então, tem que ter. Cada vez que tu contrata, tu tem que ver não somente a capacidade do profissional, mas saber se ele tem aquela essência que a gente quer, que a gente tem hoje dentro da nossa equipe, entendeu? E sabe o que é mais interessante? Que é assim, né? Todo mundo que está lá agora olhando a história, assim, tu percebe quanta transformação elas passam lá dentro. Eu digo assim, não só elas como profissional, mas elas como mulher, como o visual delas, o desejo delas se vestir melhor, delas estarem bem com aquilo que elas estão se vestindo, até, né? A postura delas, assim, muda bastante. Eu sou um exemplo disso, né? Eu te conheci totalmente diferente. Totalmente diferente. E tu não tava na Ana Torquato quando eu te conheci, né? Não, eu venho do mundo corporativo, eu trabalho no ramo têxtil, acho que desde os meus 20 anos, né? Em outras corporações, tudo. E depois que a Fran fundou a Ana Torquato com as amigas dela, no meio do caminho... 3 anos. Eu acho que as amigas, marca, né? Foram acontecendo as mudanças que deveriam ter acontecido. Não é fácil empreender também, né? Não é fácil empreender, ainda mais com sociedade. Você empreender solo é um caminho. Você empreender com uma sociedade... A Fran, acho que ela pode até falar melhor do que eu, porque ela teve uma experiência... mais vivida nesse sentido. Mas eu vou te falar que eu tenho as duas, não que a minha outra sociedade não tenha dado certo, deu certo o tempo que ela tinha que dar certo, sim. E realmente foi porque a separação aconteceu porque temos visões de lugares que a gente está querendo chegar diferente, às vezes aonde é que eu tô querendo ir, e tempos diferentes também, exatamente. Cada um tem um tempo. Então não estava batendo isso, e quando ocorreu, porque isso ocorreu, se eu não me engano, em janeiro, e a Lila entrou em maio, se eu não me engano, março. Maio, não, foi bem, maio, foi bem dia 1º de maio, porque eu estava numa outra corporação e deu... tem todo aquele processo que precisa ter, né? E tudo começou com a Marília sendo, tipo assim, ela ia ser sócia da minha antiga sócia num negócio infantil. Que eu fui apresentar ela. Não, tu quer fazer infantil? Eu tenho uma pessoa que iria entrar legal na sociedade e que ela tem essa mesma veia que eu tenho. Porque, no caso, aquela pessoa não iria conseguir se dedicar 100%
aquela empresa, né? E tanto que a Ana Torquato, ela começou com isso, com eu me dedicando desde o começo 100% do meu tempo, e as outras sócias não trabalhavam diretamente para Ana Torquato, né? Elas tinham outras fontes de renda. A Ana saiu já nos primeiros 3 meses, já saiu, mas foi porque a Ana é dentista, né? Então, realmente, tipo, para ela... Não era o ramo dela também, né? E tipo, para ela tem um retorno muito maior investindo em clínicas, né? O que ela ajudou, ajuda até hoje, que é o nome. É o nome, exatamente, isso mesmo. Não, e ela é uma das pessoas que ocorreu também essa transformação, né? Hoje em dia, tu olha, ela tá no vídeo institucional, tu olha, ela é a persona na Torquato, assim. Então, não é só o teu nome, agora tu tem que incorporar o nome da marca. Quando a sociedade finalizou, e ela tinha saído da reunião com essa minha sócia, e ela falou assim, não, acho que meu perfil não vai bater com o dela, não vai rolar e tudo mais. É que, na verdade, isso que a Fran falou no começo da história ali, quando ela falou assim, ó, como eu me vejo daqui a 5 anos. Tu também Isso fez a essa gente pergunta tem pra muito. você? E quando eu fui naquela reunião, eu analiso muito isso. Eu tento enxergar na pessoa qual é a expectativa dela para frente. Porque a gente vem de uma família, né, Fran, muito pé no chão, bastante humilde. E eu sempre costumo dizer que o nosso lema é assim, não vai dar certo, tem que dar certo. Sim. Então, naquela reunião eu percebi assim, eu tenho uma visão daqui 5 anos do que eu quero, mas eu não enxerguei isso na reunião. E foi no que eu comentei com ela. Ali a gente tinha uma visão bem momentânea do que eu quero no momento. E eu e a Marília sempre pensamos muito pra frente. A gente sempre pensa mais pra frente. E o meu resumo com sociedade é exatamente isso. Eu acho que a sociedade ela pode ser a melhor coisa pra ti. E ela pode ser a pior. Então, tipo assim, se tu não tiver... Ela pode... É igualzinho um casamento. É igual. Tem que escolher bem. Tem que escolher bem. A pessoa que tá contigo vai falar onde é que tu vai chegar com absoluta certeza. A sociedade, pra mim, eu não vejo... E hoje tu falar assim, ó, Fran, e se tu fosse sozinha, eu não teria chegado onde é que eu cheguei essa maturidade de falar de sociedade é uma coisa que, às vezes, pro empreendedor que tá começando agora... Ele não dá tanta importância para isso, porque às vezes a sociedade é o que ele... Não, que é o que ele precisa para o negócio escalar, né? Exatamente, depois ele vê a bomba que acaba acontecendo. Mas a sociedade é importante sim, principalmente para esse primeiro momento, mas que deve ser bem pensada com certeza. Quando ela saiu daquela reunião, eu cheguei em casa e eu contei pro Joey, né, pro meu marido. Falei, foi assim, a Lila foi lá, mas eu acho que não rolou muito, eu acho que o perfil das duas não bateu muito. Daí, porque o meu marido, na verdade, que fez a separação da minha primeira sociedade, né? Ele trabalha na Ana Torquato desde o primeiro dia, mas só palpitando no começo. Hoje em dia que a gente Ele é o conselheiro. Hoje em dia, né? Faz 1 ano agora. Fez 1 ano agora em fevereiro. Que ele conseguiu vir trabalhar com a gente, porque ele era enfim, tanto o meu marido quanto o marido da Lila eram profissionais fora, bem colocados, que até a gente conseguir chegar no patamar e trazer eles pra dentro demora um pouquinho, né? E daí, quando eu cheguei em casa e comentei isso com ele, ele falou, tá, mas se a Lila não dá sociedade pra ela, o que tu acha de a sociedade ser contigo? Tu acha que não somaria? Porque a minha ideia sempre da Ana Torquato era assim, a Ana Torquato ela estava em 3 anos de constante crescimento. Sendo eu trabalhando 100% do tempo, dando toda a minha energia, amor para aquilo, e uma pessoa nem a metade do tempo, porque acabava trabalhando, tipo, meio período por semana, sabe? Na empresa. Se eu tiver 2 pessoas com a mesma garra que a minha, trabalhando 8 horas por dia, pelo mesmo objetivo, dando a mesma garra, ninguém vai me parar. O resultado não poderia ser diferente do que não... Daí, quando o Joey plantou essa sementinha, eu chamei a Lila e falei, Lila, vai dar muito certo, isso já aconteceu na minha cabeça. Porque eu sei que tu é assim, eu sei que eu sou assim, eu sei que se juntar 2 com essa mesma vez, isso não vai ter o que segure. Só que daí veio aquela coisa, que a Marília vem de uma base têxtil, que a gente muito sabe, estruturada. Setorizada. Então, bem setorizada. Isso. E no infantil, empresas do infantil, né? Na verdade... A Lenice, que é o último que eu te conheci. Foi também, infantil. Mas assim, a minha maior escola foi o Grupo Lunelli. Grupo Lunender, né? Também lá teve. Eu fiquei 9 anos, né? De 8 para 9 anos. E daí lá são eu todas... te conheci na Lenice depois. Na Lenice depois, São todas as idades, assim, né? Que minha primeira Mas a primeira coisa que ela falou pra mim foi assim, tudo. Esquece tudo que tu aprendeu até agora, porque agora não é o momento de ser aplicado. E hoje, olhando pra trás, é verdade, mas os passos que eu dei pra trás não foram passos dados pra trás. Não, foram passos que foi precisado dar naquele momento, porque eu precisava entender, eu precisava
compreender aquilo. Porque por mais que é têxtil, a gente está falando uma logística completamente diferente de uma indústria têxtil hoje. Vamos falar disso aí. Antes, porque a antiga sócia era que fazia a criação, né? A que ficou, no caso, eu e a Mayara, ela fazia a criação. Quando a Mayara saiu da sociedade, veio o meu primeiro choque, antes da Marília entrar. Porque, tipo assim, ferrou. A pessoa que faz a criação saiu. E tem eu só, então eu vou ter que fazer criação. Então, tipo, várias pessoas acham que eu sou formada em moda e tudo mais, mas não, eu me descobri, por isso que eu sempre falo que a melhor coisa é deixar a água bater na bunda, porque quando a água bate na bunda, tudo acontece. Tudo acontece. Então, quando eu comecei a ter a criação, eu comecei, como ela vinha meio período por semana, ela tinha uma quantidade limitada de criação que ela fazia. Como eu tava todo dia ali, eu tava fazendo criação o tempo inteiro. Então, tipo assim, vai pra estampa, vem pra montagem de aplicação e tudo mais. E daí eu comecei a ver que a minha capacidade de criação tava muito maior do que a quantidade que eu tava lançando por mês. Então, eu tava tendo sobra de criação. Então, eu vou começar a lançar uma vez por semana. Então, a Kátia vai vir toda semana. Era toda segunda? Era toda segunda, ela vinha. Carregava o carro da coleção nova, eu fotografava no domingo, né, as fotos, e daí saía fazendo as vendas já da semana. Daí, próxima segunda, mesma coisa. E então, na verdade, não foi que eu estava com uma capacidade de criação boa e que estava conseguindo. Tava fluindo. E estava acontecendo aquele fluxo. Então, foi tipo assim, não que eu queria, eu estava seguindo, no começo eu estava seguindo a ideia mais ou menos do Bom Retiro. Lançamento de 15 em 15 dias e faz um estoque, deixa aquilo girar. Só que daí, como eu venho também da ideia da loja, o que eu percebo? Que eu tinha o meu maior pico de faturamento quando entrava novidades. Então, eu preciso ter um menor número de produção e um maior número de novidades. Então, eu tenho que ter mais criatividade do que capacidade produtiva em si, né? Então, como eu tinha matéria-prima pronta, porque as t-shirts ficavam 100% prontas e eu estampava depois dela pronta, eu conseguia ter essa lógica. O problema começou depois, a gente manter essa lógica fazendo isso aqui. Que é um pouco mais complexo. Que é bem mais complexo. Por isso que eu digo que a marca, ela passou por etapas, entendeu? Porque ela saiu da t-shirt. Se desenhando. Daí, a gente começou com o moletom. Daí a gente começou com um moletom bordado, não era um moletom só estampado, era coisa bordada, era coisa sofisticada. Era difícil ter um bordado com menos de 2 horas. Sabe? Tanto que daí, assim, ó, para passar para isso, os clientes estranharam. Mas como é que a gente vai fazer para eles aceitar tudo isso? Daí lá vai e pensa numa estratégia daquilo. Daí foi saindo disso e foi entrando para um fast fashion, entendeu? Para uma moda mais elaborada. Daí fomos pro tecido plano, né? A entrada do tecido plano foi a mais difícil que a gente passou. Primeiro, para te aprender a lidar, né? Porque, pensa, eu vim de uma experiência que eu aprendi tudo que eu sei na Ana Torquato. Então, a primeiro lote de t-shirt que saiu, eu ia pra mulher para cortar o debrum, eu voltava, tava errado. Eu ia pra costureira para fechar o debrum, ia pra mulher, cortava o debrum. Chegava na mulher, cortava, tá errado. Não tá no fio. Eu ia de novo. E quando eu fiz aquilo 3 vezes, quando eu cheguei na mulher do debrum, eu falei, não, para. Me mostra aqui qual que é o fio, que quem vai falar pra mulher como vai fechar vai ser eu, mas eu preciso entender isso, porque senão eu vou parecer uma barata tonta, porque eu fico 3 vezes fazendo a mesma coisa, e eu preciso entender o que eu estou fazendo, né? Daí eu falei, não, beleza, é assim, então vamos agora assim. Daí, com o tempo, eu fui aprendendo a ter o conhecimento que o meu tio tem, assim, hoje em dia, tipo, hoje, eu acho que ainda não é o nível dele, né? Eu acho que eu preciso ainda de alguns anos para chegar lá, né? Mas já tá bem melhor do que era antes, né? A gente consegue ter uma curadoria em tecidos hoje muito diferente do que era antes. Antes a gente era bem limitado, porém, como a gente vem com ele falando que era bom, que era ruim, a gente vem com empresas muito boas que a gente trabalhava, porque 100% da nossa base era a Menegote, então era o nosso principal fornecedor, era a Menegote. Inclusive, assim, César estava lá essa semana, né? Eu falo que o César, para mim, é um dos melhores representantes que tem, porque o César, ele me atende igual desde o primeiro dia, desde aquela menina de 21 anos, no escritório do meu tio, até hoje dentro da fábrica, sabe? Ele é espetacular, não tem diferença, sabe? Não tem aquele negócio assim, porque eu passei cliente por pequeno, muito... cliente médio, cliente grande, exatamente, não tem, para ele e depois igual. Que eu entendo a maioria dos representantes e das partes que a gente passa, que é mais apertado, de tu olhar uma menina de 21 anos
tá lá com um sonho, né? Uhum. Como que é o... E vou sair assim Vai lá, vendendo horrores pra vou ela. dar Como é que é isso? crédito, vou dar sim, né? claro. vou dar Exatamente. Tem muito atenção, chão ainda né? pra aprender, errar e testar. É. Vai, para que vai chegar em algum lugar isso daí. Uhum. Teve Sim. muito disso, É, né? porque a gente passou por esse processo de desenvolver fornecedor, tá? Sim, claro. Porque Todo depois mundo tu no tem que. começo passa por Exatamente, isso. passa. E daí, às vezes, tu pensa assim, nossa, tu precisa ter fluxo de caixa, mas tu recebe de tal maneira do teu cliente, tu tem que fazer o negócio ornar com o teu fornecedor também. Antes Esse da negócio Marília da análise chegar- de crédito. Antes da Marília chegar, não existia eu, e eu era uma empresa completa, né? Uhum. Então, tipo assim, eu tinha que fazer o financeiro depois do horário. Como é que é a estrutura de vocês lá? Então, a nossa loucura é que a gente lança 4 coleções por mês, uma coleção por semana. Uhum. E qual que é a logística? A gente fala para todo mundo que até que entra na equipe na Torquato, né? Tem 5 dias da semana, o nosso fluxo ele gira nisso. ele é dentro desses 5 dias, então toda segunda-feira precisa acontecer a mesma coisa, toda terça a mesma coisa, toda quarta a mesma coisa, quinta e sexta a mesma coisa para que esse fluxo dê certo. Única vez que a gente não lança coleção na semana, quando tem um feriado na semana, porque um dia menos numa logística de 5 é uma coisa inviável, não tem sim, como, sim. né? Então, toda a quinta-feira a gente lança coleção. A gente começou em pandemia fazendo o lançamento de coleção em live, né? Em Trazendo, a live, gente foi tá. até uma das pioneiras na questão de lançamento De em lançamento live. de live. Depois disso, até hoje em dia a E gente... redefinimos a nossa coleção, né? Porque a gente tava vendendo agora para um público que não saía de casa. Mas, meu Deus, Sim. que acelerado. Acelerou. Muito, a pandemia Porque vocês acelerou foram um ano em 3. descobertos na pandemia ou porque o modelo de negócio... Porque a roupa de Não. vocês não é pra usar em casa. Todo mundo se trancou em casa. Então, por que Porque a pandemia? Lembra que eu época, comentei com você- ele vinha de um histórico de moletom muito grande, porém a gente estava em transição de É, coleção. a gente passou por várias etapas dentro da moda, entendeu? E o moletom, ele foi muito a cara da Ana Torquato, ele foi muito a Lá no começo, que a característica da gente, Ana antes de a Torquato gente lá no começar a começo. dominar tecido Mas o plano. nosso moletom que a gente fazia não era moletom para ficar em casa, era moletom para te sair como joia. Uhum. Entendeu? Tu usava aquilo como uma joia, tu não usava só pra ficar em casa. Cara, a pandemia veio, ninguém mais tá saindo. A gente vai Não. ter que reformular o nosso Daí, moletom. na verdade, assim, quando a pandemia veio, a gente estava se desenhando uma coleção para ser 60% enfim, de mix de produtos mais atemporais e de 60 a 70, né? E de 30 a 40% de moletom na coleção, que é um percentual para inverno comparado ao que a gente trabalhava antes, bem menor. Como a gente tem um modelo de negócio diferenciado, e quando a gente fala diferenciado, não é lançar uma coleção por semana, hoje, dia da semana, que dia da semana que é hoje? Hoje que é sexta-feira, eu sei o que vai lançar na quinta-feira da semana que vem. Logicamente, eu tenho mais criações em andamento, mas eu só bato uma coleção uma semana antes dela Antes do lançar. lançamento. Porque eu preciso saber qual que vai ser o tempo que vai estar rodando naquele momento, porque não adianta, se eu não tiver a peça certa no tempo certo, ela não vai vender. Não gira. Então, às vezes eu vou ter que segurar uma peça, às vezes eu vou ter que transformar uma coleção assim, em 3 dias, fazer ela mudar totalmente de cara, porque simplesmente não está no momento daquelas peças que estavam em desenvolvimento tá entrando. Então, quando veio a pandemia, a primeira coisa, eu tenho muito forte na minha cabeça que é na dificuldade que tu mostra que tu realmente é bom. Porque quando tá todo mundo vendendo, tu só é mais um vendendo. Tá todo mundo vendendo. Uhum. Tá na época de pescar tainha, tá todo mundo pescando ainda. Tu só é mais um pescador, não é um pescador foda pescando tainha. Tá na época, sabe? Então, não tem. Quando começou um negocinho na minha cabeça. Primeiro lugar, eu não vou parar. Ah, porque a gente até fez uma reunião, cogitou que ia parar, né? Porque tava todo mundo fechando, tava todo mundo isso, como é que ia acontecer? Dá um As susto, lojas né? vão lá, não sei o quê. Primeiro lugar, eu não vou parar. Uma semana a gente não lançou. Sim. Só uma semana que não. Primeiro, Que é aquele tempo assim, pra que eu vou fazer agora, né? Pra pensar, é importante também. sim. Primeiro, eu não vou parar. Segundo, daí a gente olhou a nossa estrutura. Não, mas a gente não precisa parar. Porque a gente só vende online, a gente vai continuar fotografando, vamos fotografar aqui dentro, vamos montar os nossos materiais e tudo mais. Tá, beleza, tu não vai parar, mas a tua operação tá maravilhosa. Por quê? Porque a nossa talhação é algo externo, né? E algo que só talha para nós, no caso, assim, então ela não é comércio, assim, não é indústria, né, que foi as coisas que pararam, então ela consegue trabalhar em off, porque 3 pessoas trabalhando, tá ok ali trabalhando, e as nossas facções são todas facções em casa, então são facções que não pararam de trabalhar. Então, e todas as facções da Ana Torquato, elas costuram exclusivamente Ana Torquato, não costuram para mais nenhuma outra empresa. E uma coisa muito importante também foi que a gente não teve nenhum caso de corona, né?
Da Isso empresa, já sim. ajuda. Não naquele ano, só no ano seguinte a seguinte, gente né? teve. Mas, tipo, Uhum. no ano que fechou mesmo, No ano a que gente não fechou, a teve. gente não teve. Então, daí a primeira coisa foi, vamos analisar como que as lojas vão trabalhar, como que a gente vai ensinar os nossos lojistas, porque agora vai ser um momento de a gente pegar na mão deles e a gente vai falar como que eles vão ter que fazer, porque eu preciso ensinar como eles vão ter que fazer para que eu continue vendendo. Isso Daí eu mesmo. entrei em ligação com toda a equipe de vendas, em lista de transmissão. Lembro até da cena de onde que eu estava fazendo áudio. Eu comecei a falar, acho que eu desengatei uns 10 minutos de fala. E falar, gente, agora o momento é que vocês se aproximam das clientes de vocês, vocês vão escutar todos os medos delas e vocês vão solucionar todos os medos delas. Porque o maior medo que a gente tem como empreendedor é ficar sem faturar. Então, como que a gente vai ficar sem faturar com as portas fechadas? Daí foi que a gente introduziu a live na nossa forma de se comunicar. E a gente só que as principais, Que tá assim, vivo até hoje isso, né? Tá. E as principais clientes foi indo de uma em uma, e explicando, não, nós vamos continuar lançando, não, nós vamos continuar e tudo mais. Isso, A gente ficou um ano fechado para não abrir clientes novos, porque a gente não deu conta não deu conta da demanda. Que legal, né? Tinha lista de espera. Daí, não, eu lembro que assim, teve uma semana que eu acho que a gente foi tão xingado nas redes sociais. Tão xingados. Eu tinha que aparecer em rede social para pedir desculpa. Tão xingadas que foi triste. Aquela lá, até Por pensei em conta tomar do quê? Rivotril. Porque a gente não conseguia abrir cliente novo, a gente não Mas tinha porque produto qual foi para a minha atender. estratégia? Primeiro eu falei para a nossa estratégia. Primeiro a gente falou com as representantes, então agora o momento vai ser de acalmar as clientes, colocar elas com a ideia que elas precisam continuar vendendo. Então, como que as vendedoras antigamente vendiam sem rede social, não, mas sem ter porta aberta. Então, a gente vai colocar isso. E daí foi quando o Edson da Guana entrou novamente. Entrei em contato com ele, né? Que ele é da Branding. Esqueci o nome. É marketing, agência de marketing? Não, o Edson da Guana, ele é referência na parte de varejo e em colocação das marcas no mercado, assim. Então, ele fala muito... É daqui? Ele é de São Paulo. São Paulo. Eu conheci ele para a época da franquia da Container, que ele estava pela Associação Brasileira de Franchise, mas ele faz cara, que ele é o mesmo que o mesmo que me apaixonou pelo varejo. Sim, no começo do podcast você comentou. Isso. Então, eu entrei em contato com a equipe dele, contratamos ele para ele participar de uma live com a gente e colocar qual que vai ser os próximos 10 anos de varejo. E lá, 2003, né, 2003 não, 2020. 2020, eu tô bem louca. Nossa. Lá ele já coloca que daqui 10 anos não existirá lojas com porta aberta. Então, o que você vai fazer agora para se adequar e entender e trazer o teu cliente para aquilo e não perder ele para as grandes que já estão ali, né? Então, a gente fez uma live bem informativa. Ele é uma pessoa, assim, com conhecimento gigantesco. É maravilhoso. Se tu olhar um vídeo dele, assim, se tu for dar uma olhadinha no conteúdo dele, tu já se apaixona. Cá pro podcast, então. Não, ele é ótimo, Ele é ótimo. Ele, inclusive, dar um negócio bem legal. Já que tu é bem autoritária, ordena pra ele. Manda, diz assim, vamos, já marquei, vem. Ele participou da colocação da Les a Les, né? Foi? Eu acho que foi, eu não lembro. Ele já fez alguns trabalhos aqui para nossa região. Vou pesquisar sobre ele depois. Ele teve participação na Elos, quando a Elos veio para o Brasil. Na Elos eu lembro que sim, agora na Les eu não me recordo. Ele tem um currículo, assim, gigantesco. Ele já foi diretor da... Putz... Agora me fugiu. E ele é de São Paulo e mais exclusivamente para varejo, então. Mais exclusivamente para varejo. Daí então depois que ele saiu por um monte de gente na pandemia, né? Sim, depois que ele saiu da diretoria das empresas, que, se eu não me engano, depois que ele trouxe a Levis para o Brasil, ele foi diretor da Levis. Eu não tenho certeza. Da Elos ou da Levis. Se eu não me engano, eu sei que ele teve uma diretoria ele já era bem em evidência na pandemia, ele ficou mais em evidência ainda porque... Sim, mas até ele, enfim, ele tem um histórico, assim, no texto gigantesco, né? Já fez alguns trabalhos aqui para nós e hoje ele tem a própria agência dele. Então, daí foi contratado ele para fazer essa live. Essa live foi bem explicativa, mas foi assim, foi um trabalho bem minucioso mesmo. Tanto que na pandemia a gente trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo direto, porque, tipo, a gente teve que entregar muito mais conteúdo, a gente teve que entregar muito mais informação, porque antes a gente conseguia ter um tempinho a mais, então, tipo assim, o que a gente precisa fazer? Cada vez mais a gente foi tentando agregar, então a gente vai colocar medida de peça, vamos fazer tabela, isso já, né, mas de uma forma, não só a medida da peça, mas a medida da modelo que está fotografando. Vamos fazer o vídeo 360 das 3 modelos, para que a pessoa consiga visualizar isso, vamos trazer mais pessoas para a live, como que a gente vai estar se comunicando, e muito importante, eu em momento nenhum falei pandemia, em momento nenhum eu falei porta fechada, em momento nenhum a gente colocou aquilo como um... Exatamente, eu estou trabalhando com solução.
Ponto. Isso. Aqui eu só quero falar e me comunicar como solução. Que bacana. E quando eu te falei lá que a gente estava com uma coleção voltada de 70 para 30, mais ou menos, daí ferrou, né? Porque eu tô com o meu estoque todo comprado em 70% de modinha e 30% de moletom. E fechou a pandemia, todo mundo tá querendo comprar o quê? Moletom. Ligo pra Lunelli. Ligo pra Lunelli Bombou pijama e pra... também nessa época aí. Sim, Lunelli e Menegote. A gente Não, zerou o acho que era estoque mais deles. Menegote, A gente Fran. Não sei se Lunelli a os gente dois. chegou a pegar. Foi os dois. Foi os dois, porque nem dava conta. Eu sei só da só da foi, Menegote. cara, foi moletom. Mas foi uma muito época que assim, moletom. a gente conseguiu entrar dentro lá, o César abriu todo, porque assim, vamos arrematar estoque, porque agora eles fecharam, eles estavam sem produção, né? Então eu precisava trabalhar com o que tinha de pronta entrega. Então agora vamos ver, daí graças a um bom Deus, teve muito cancelamento de pedido, daí no cancelamento dos pedidos entrava para pronta entrega, a gente arrematava. Nós arrematava. Avisava, E nós produção. A gente vende uma ideia que a gente vende uma marca, a gente vende roupas, mas a gente vende roupas de qualidade. Então a gente procura os melhores tecidos, o melhor fio para costurar. Por exemplo, na época das t-shirts, né? Lá o braço fazia um monte. Cara, o braço podia fazer um monte, vender pela metade do preço, mas não chegava aos pés da qualidade de uma t-shirt Ana Torquato. E qual que era o diferencial da época da nossa t-shirt? Todo mundo fazia bordado manual. Tem várias, até marcas aqui na região que faziam bordados manuais também. Tem duas em especial que eram da mesma época da Ana Torquato, que também eram especialistas em t-shirts bordadas. Mas eles nunca conseguiram chegar no nosso padrão, porque base primeiro em tecido, que era com base em poliéster, consumidor final, infelizmente, adora, né? Mas a gente sempre tentou trazer um conhecimento para o consumidor. Quando ele pegava aquele poliéster junto, assim, aquele coisa tinha uma elasticidade, uma coisa arada, assim, pegava a nossa, que era viscose com elastano na época, né? Mas esse aqui tem um toque tão mais gostoso com a pele. Putz, mas agora eu vou te trazer um pouquinho de conhecimento por trás disso para te reverter. Esse aqui, tu vai te sentir muito calor. Esse aqui não vai ter a mesma durabilidade. Aqui tu vai ter um caimento melhor, aqui tu vai ter um transpirar melhor. O valor percebido também já é maior. Já é maior. Mas acredite, tá? Tem consumidor final que pega os dois e capaz de gostar mais. Que dá mais valor para aquele. Porque por falta de conhecimento. Então, também um dos nossos diferenciais em marketing, na nossa comunicação, é trazer não somente a informação, trazer um pouco de conhecimento. Porque tem uma coisa assim, que eu detesto conversar um leigo que fala assim, esse aqui, ó, má qualidade, ó, dá um pontinho ali. Não, um ponto falhado não é uma má qualidade. Uma má qualidade é outra coisa, uma costura torta, uma coisa, sabe? Uma modelagem que não foi bem feita, que não foi bem pensada, um tecido que não tem caimento. É outra forma de se analisar uma peça para que eu fale que ela é uma peça mal feita. Então, quando o diferencial da nossa t-shirt bordada, e hoje a gente pode revelar, né? Porque a gente não borda mais o produto de destaque. Mas foi a nosso diferencial de fio. Porque todo mundo fazia com o fio normal, fio de reta, e passava 2 vezes na agulha, e quando tu dobrava, virava 4. E bordava com esse fio. Só que, como tu sabe, tu vai pegar aquele fio na mão, tu vai esticar e vai arrebentar. Então, aqui eu não tô usando. Não tá. Tem fios especiais que são fios de bordado, que ele vai ser um fio um pouco mais plastificado, assim. Ele também é muito difícil de trabalhar com ele, né? Porque ele lembra muito um nylon, assim, no se trabalhar. Então, ele é difícil de manusear. Então, a gente pegou e olhou o fio de jeans. A partir do momento que eu comecei a bordar com o fio de jeans, porque o fio de jeans de reta... Não arrebenta nunca. Não arrebenta. E eu não precisava passar 2 vezes ele na agulha. Então, eu passo uma, vira 2 e eu tenho uma durabilidade 10 vezes maior. Exatamente. Então, a gente fazia bordados, exemplo de uma manga inteira de pérola, pode colocar uma peça da Ana Torquato com a manga inteira bordada de pérola 6 milímetros ou 8 milímetros na máquina, ou gola bordada, e não arrebentava, não caía uma pérola. E essa é a diferença da China. Sim, tô completamente. E também a questão daquele detalhe, né? Muitas pessoas, eles sempre bordavam as peças. Exemplo, fez a peça branca, bordado estampa preta, o chatum, ele é preto e a peça é branca. Eles iam lá e bordavam o chatum preto com a peça branca. Gente, é uma coisa minúscula, mas é uma coisa que empobrece a peça, ver, né? Gigantesca, assim, uma coisa fora do normal. Então, eu tô bordando peça preta. Se a pérola é branca, o meu fio é branco. O meu fio é de acordo com o acordo da minha aplicação, e não a cor da minha peça. Da peça. Não, mas a minha esposa, ela consome
consumiu alguns itens da Shopee. Sim. Alguns, claro, melhorou muito a qualidade da China. Muito, muito. Mas assim, é perceptível também que no Brasil a gente consegue fazer uma coisa de qualidade também. O que complica, eu acho que o inimigo nosso não é a Shopee. Eu acho que o inimigo nosso é a nossa carga tributária. A nossa carga tributária que nós temos. Eu vou te falar uma coisa que eu falei para uma cliente essa semana. As melhores coisas vêm de lá e as piores vêm de lá. Então eu já comprei jaqueta de couro do AliExpress, que assim, é um nível de acabamento que tu encontra nas jaquetas de couro da Zara, assim, nas Coach, sabe? Uma coisa maravilhosa. Eu falei Shopee, mas era pra mim ter falado Shein mesmo. Eu falei errado. Mas o maior diferencial como estilista é ter o meu feeling comercial junto. É a minha veia comercial que veio para poder agregar nesse desenvolvimento. Então, nada que eu aprove, eu olho e penso assim, tá, mas quem que vai usar isso? Ou aonde que eu vou usar, ou em que momento que eu vou usar isso. É as coisas que eu mais me questiono, não é? A maioria se questiona, tipo, como vai ser a linha de produção dessa peça, sabe? Ou elas idealizam aquele look conforme foi pensado naquela tendência, mas ela não colocou no uso. Então, eu sempre tento ter a visão do uso. E um dos maiores diferenciais nossos em modelagem é a gente colocar no corpo e falar, não, me favoreceu, mulher tem isso. Eu não vou usar nenhuma peça, por mais que seja da moda, que não me favoreça. E falando de Shein, né, tem um lado bom para vocês, que é uma coisa que acontece sempre, é que o pessoal tá ficando cada vez mais informado, mais conhecedor de técnico, de produto. E quanto mais o povo brasileiro ficar mais técnico nisso, mais clientes vocês vão ter. E mais notados vocês vão ser também. Exatamente, mas eu volto a dizer... E vocês são responsáveis por instruir também o cliente. Também, exatamente. Mas eu acho que a venda online está fazendo isso, tá? Fazendo isso com os fabricantes, com os fornecedores. E o lojista está vindo muito de atrás porque ele está entendendo que ele tem que fazer uma venda para ele não ter despesa. É aquela coisa que eu sempre dizia nas empresas que eu trabalhava, né? Caro que fica... É isso? Entendeu? Então tem que cuidar muito, caro é aquilo sabe? Que fica parado, não Caro é que fica... Exatamente. E assim, é o que eu sempre... Até falava pra Vivi lá na época que ela vendia. Dizia, Vivi, tu tem que fazer uma venda para nunca te retornar, para não te dar despesa. Então, seja clara, seja objetiva, mostra tudo que o cliente precisa mostrar. E o lojista tá aprendendo isso com a venda online, tá? E a venda online é assim, ó, tu precisa ter informação. A gente pode ver isso, tá? Quando a gente percebeu, a gente tem clientes que eram físicas antes e hoje só estão com online, e a gente percebe a quantidade de informação que hoje elas buscam conosco, para que realmente ela possa vender a peça certa no tamanho certo para a cliente dela e que aquela venda revirta para ela mais 2, 3 vendas depois. Então, eles estão buscando mais instrução, até vindo mais de atrás. Bastante, né? Erraram bastante, já receberam muita coisa ruim que não girou, agora tem que ficar mais esperto, exatamente, né? E a China tem muito disso, né? Muita produção. Então, tipo assim, agora é o que eu vou conseguir produzir em maior escala e pulverizar o mais rápido possível. E tem mais um detalhe negativo. Porque tu vai na rua, tu encontra umas 10 vestidas da mesma roupa, né? Sim. Vocês tem até uma produção limitada, né? Então é um pouco isso é uma coisa nem que lá a gente dentro nunca da empresa tu vai ver as meninas usando tudo muito parecido, né? A Maria tem que pegar lá no estúdio. Eu tive que hoje pegar a peça lá do estúdio, tá, que gente? A gente tem que se dividir. Que a gente... é verdade. Peças lotadas. Os clientes que pensam que a gente pega toda a coleção toda semana, não, né, Fran? A gente não pega. Às vezes a gente diz assim, não, tu pega, quando eu precisar eu vou lá e empresto, entendeu? Dá um furinho na coleção lá. Não. É porque tu tira uma P, tu não tá perdendo uma P, tá perdendo uma P. O MG, é verdade. A Ellen brinca, né, que as vendas dela já se estendeu ao nosso guarda-roupa, entendeu? Sim. Às vezes elas vêm assim, ó, ali lá, a cliente eu não tá tenho mais muito espaço querendo no aquela peça. Eu tenho no estúdio, assim, uma arara minha, né? E mais algumas, né? Daí ela volta e meia, eu não usei, tá lá ainda. Mas tu ainda não usou, né? Posso pegar, vamos vender? Nossa, tá lá, vale, vamos vender? Não disse não, tem que vender. Você falou antes da Vivi, né? Fiquei feliz de saber que ela tá lá, até quero aproveitar ela tá bem feliz. Um momento aqui, mandar um abraço pra Vivi aí. Que manda, a Vivi, eu também conheci e não a Vivi é só lá, agora, faz um tá? podcast com a Vivi, só ela vai falar. Vivi, você está convidada. Exatamente, e a Vivi tá com nós, ela começou agora a vender coleção mesmo com a gente a partir de dezembro, né? Foi um desafio para ela, mas ela já é nossa parceira de saldo já há 2 anos, né, Fran? Que ela vem trabalhando com a gente no saldo, só que o nosso saldo é complicado de vender, é pequeno.
pequeno, não tem Graças a Deus, fala sortimento. assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Não tem Pra muito ela, sortimento. como vendedora, acaba dificultando bastante. Para né? ela, como vendedora, dificulta bastante. Tanto né? que vários, a gente já recebeu por rede social de vir assim, ai, mas vocês não têm saldo para negociar com lojistas maiores, às vezes não tem, é tanto, uma vez por ano feito, limpou. Não, E ainda bacana, não, assim é é- complicado porque eu não tenho quantidade, eu não tenho sortimento, e às Sim. vezes quando eu tenho quantidade é numa, duas referências só, não é o que o cliente quer. Então vamos lá. Pra gente finalizar, a gente tá já indo pra reta final do nosso Nossa. podcast. Falamos, passou rápido, né? Passou, né? Mas só pra a galera entender, faltou um detalhe, a gente fala de você como a garota propaganda da Ana Torquato, mas a gente estava comentando também sobre a importância de acertar nas modelos, né? Porque Sim. a modelo acaba fazendo vender também a Faz. mercadoria, né? Tinha até uma menina que passou aí no vídeo institucional que ela é campeã de vendas, vamos dizer assim. Isso. A Giza, ela tá entrando agora para ser também, né, uma das... Giza, Ellen, Marília, Kênia, eu, não é só um rosto, né? A gente vem vinculando, Catita também, a gente vem vinculando alguns, né, rostos com a marca, mas a gente vem trazendo rostos que não são vinculados à blogueira, modelo, a gente já passou por fases, né? A gente já trabalhou com muita blogueira, já ganhou também muitos seguidores na época do auge disso, tivemos muito investimento nisso e ganhamos muito também. Foi uma boa época, né? Foi, Mas não podemos a gente reclamar. tem que se adequando e hoje a gente vê o quanto as figuras mais próximas da empresa, né? Quanto mais próxima a gente é, mais ela acaba repercutindo. Porém, a gente gosta de mostrar essa transformação das pessoas desde o começo. Então, tipo assim, exemplo, a Ellen, que para mim é um case de sucesso em todos os sentidos, né? Que a Ellen é a nossa vendedora do estado de São Paulo e ela tá sempre presente nas redes sociais. Inclusive, eu acho que hoje subiu um Reels da Ellen também, né? Ela Ellen, foi a manda nossa. Manda um oi pra nós aqui, Ellen. E ela foi a nossa primeira experiência em trazer venda para dentro Interno. dentro do escritório. Mas tu vê, a primeira vez que a Ellen apareceu em rede social, se tu vê esta guria hoje em dia, é outra postura. Sabe? É uma mulher, assim, eu falo que a Ellen tá trabalhando quantos anos com a gente? 8 anos com a gente. A Ellen que entrou não tem nada a ver com a Ellen que tá hoje em dia, sabe? Mas é tão lindo ver esta transformação. E ver que não é uma coisa do dia pra noite. E a rede social acabou acompanhando a transformação da Ellen. E quantas lojistas e as consumidoras finais, todas as vezes que elas aparecem, elas observam, sabe? O quanto que a Ellen mudou em questão do corte de cabelo, a questão da forma de usar maquiagem, a questão dos looks, da forma que ela dá a personalidade dela para os looks. Marília também vem com uma transformação gigantesca. Muita gente, Prejudicou mas ajudou muito. muita gente que conseguiu surfar nessa onda, né? Muito. Mas, cara, galerinha, que massa a história de vocês. Eu quero finalizar o podcast agora agradecendo a presença de vocês, contar a história de uma marca assim jovem, né? E que performou tão bem num período também complicado aí que veio pandemia, e numa empresa nova, a pandemia quando pega, a gente ainda não está tão preparado financeiramente, as coisas estão começando a nascer, daí vem um problema desse que é a pandemia e se performar tão bem, né? Sim. Então, sucesso para vocês agora que passou pandemia, agora é só aproveitar aproveitar desse sucesso que vocês conseguiram construir nesses anos. É um desafio diário, é aquela coisa que ficou assim... bonito também a empresa de vocês, né? Parabéns. Foi feito com muito amor e muito carinho. Foi um sonho muito grande realizado, muito grande. A gente sempre falava. A gente vai levar, assim, com custo baixo, o quanto a gente puder, mas quando for fazer, vai ter que ser da carinha da Ana Torquato. Mas a gente tinha uma preocupação bastante grande. Porque foi bem na pandemia, né? Não foi nem isso, mas a nossa não foi maior... na pandemia? A gente... Fez um ano agora que a gente se mudou, né? Foi na votação, foi nas eleições. As eleições ali foi outro. Nossa. Não, esse segundo semestre bem maior que a pandemia. das eleições foi... Não, aquele ano de Copa do Mundo e eleição, gente, aquele, tu pensa assim, ó. Foi pior que a pandemia. Bem pior. Não, ir pro segundo turno, então, my God, né? Aquilo, eu acho que ali o comércio ele só acordou quando tava faltando, eu acho que 15 dias pro Natal, tá? Que ele deu uma acordada. Foi a loucura. Porque dezembro a gente foi à loucura. Se a gente fosse lançar o dezembro inteirinho... Eu só pensava assim, gente, eu esperei tanto pra ter a sede, esperei tanto, tinha que ser bem agora nesse momento. Bastante... E só vinha, e problema, a parede que não tá encaixando as pedras, mas eu quero as pedras. Mas tá lá bonitinho, já superou. Tá lá...
É legal. isso mesmo. Então eu espero que vocês voltem daqui, sei lá, daqui 10 anos contando Amém. agora a sede 5 vezes Ampliação. maior, 5 que lá vezes que maior. fique pequeno. Amém. né? Amém. Amém. Então, meninas, para finalizar, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Vou deixar todos os acessos aqui para a galera procurar vocês lá, curtir, comentar, comprar principalmente, Sim. né? E para Procurar todas as lojas que revendem a Torquato. e fazer Isso contato aí. com vocês lá, Faz porque contato. para aproveitar, né? Às E vezes se não tem na sua cidade, pega aquela lojista, manda pra ela por direct, pede, ó, traz a Ana Torquato. pelo amor de Deus, Isso aí, bote por aqui na minha favor. loja. Senão eu tô Coloca. comprando online aqui, ó, de Santa Catarina. Tem muito que acontece isso. muito. Cliente de São Paulo comprando em Santa Catarina comprando em São Paulo. A próxima Muito. vez que vocês virem aqui, a gente fala de e-commerce, fala de rede social, explora mais essas partes que vocês são tão boas também em redes sociais. E até para dar dica para quem quer seguir esse caminho que é tão assertivo para vocês, né? Que a gente não vê o atacado tanto nisso, É. né? Eu acho que esse setor têxtil, a gente vê muito varejo fazendo muito bem feito as redes sociais e o atacado, tanto que o nosso desafio no marketing é isso. Que quando eles pedem pra gente fazer a nossa comunicação voltada para o atacado, a gente vai buscar referências e a gente fala, gente, mas a gente não tem referências de alguém que entregue não nem, sabe? Tipo assim, nem 30% que a Existe gente um entrega. má serviço nessa parte aí, né? Um mau serviço. É que é muito... Mas a é gente que, sabe a é que o dificuldade, negócio né, da por causa do venda tá produto. mudando, daí logo quem sabe a gente vai ser essas referências, entendeu? Porque foi que uns Desde 2 isso é anos legal. atrás, uns 3 anos atrás, a gente estava conversando para fazer umas mudanças lá no setor comercial lá da empresa. Uma coisa eu disse para a Fran assim, Fran, não o que hoje o nosso vendedor e o representante tem que entender que assim, o nosso negócio de venda é diferente dos outros, que não encaixa com o perfil do representante comercial, como eles estão acostumados a ver esse papel. Nosso negócio de venda é outro, nosso negócio é diferente. Mas até mesmo para os representantes, né? Na época da pandemia, foi o que eu mais coloquei para os nossos. Assim, ó, vocês estão vendo quanto essa profissão tá dando uma diminuída cada vez, ano após ano. O que vocês vão fazer para se Para se reformular? reformular. E Elas entregar algo tiveram que diferente, assim como tu reformular. tá fazendo, né? Uhum. Trazendo informação e tudo mais, porque não é só tu entregar o teu básico, tu tá tendo que entregar muito além daquilo para mostrar o teu produto, para, enfim, trazer todas as informações. E eu Mas, pegava enfim. muito no pé das nossas vendedoras por causa disso. Não é só, sabe, como era antigamente, coloca na tua cabeça, não Mudou. vai mais dar certo. Não vai Pronto, mais dar- quem não é ficar com mais. isso, passa fome. É uma aula hoje. É É uma uma aula hoje aqui com vocês. E espero que o pessoal de casa tenha gostado. Vocês também divulguem lá para os clientes de vocês. É uma oportunidade da galera Sim, conhecer também a Ana Torquato, de uma que- forma diferente. de uma forma diferente, contada por quem criou ela, que são vocês, né? Então fiquei honrado em recebê-las. Pessoal de gente casa também espero que tenha gostado. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. E também compartilhem e divulguem o nome Ana Torquato e também o Talk Taste. Sim, isso mesmo. E Exatamente. obrigado pelo Muito convite, obrigada foi um pela prazer. oportunidade.